Start. 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite em 3D. Uau! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Namastê, muita paz. Esse episódio é o episódio 55, tá? Uhum. Antes de começar, eu só queria falar, esse microfone não pega o 3D, então você não vai ouvir, não precisa se preocupar, tá? Esse é o podcast Papo Estelar e este é também o episódio número 55 da coleção. E hoje iremos falar sobre os OVNIs de Michigan. Muito bom, muito de bom. 94, né? Em 1994. 95 foi fraco. 94 teve bastante avistamento. Então, pessoal, antes de a gente começar, não esqueçam de se inscrever, deixar o likerson, hablas aqui embaixo, né? Hablas contigo. Papo.estelar no Instagram, Papo Estelar no TikTok e sigam o nosso ETzinho, The Gogs. Ele mesmo. É o rei das galáxias. E bora pro episódio, então? Hoje já pulou um gato no meu colo. Os gatos aqui. já começaram a encher o saco. A gente já começa a gravar, eles chegam aqui. A gente tem que ficar pedindo pra eles saírem, por gentileza. Vai rolar agressão. Então, galera, não vai rolar, não. Deixa meus bichinhos em paz. Vai lá. Vamos começar aqui falando sobre o caso, né? Então, esse caso se trata da visualização de supostos objetos voadores não identificados em 42 condados de Michigan, incluindo, né, os condados de Muskegon, Ottawa, Berrien e Allegan, que acabaram sendo os principais, né, dessa história. Esse caso conta com pelo menos 300 testemunhas, né, que relataram o avistamento de luzes se destacando, né, no céu, e os avistamentos foram relatados ao Serviço de Emergência e foram observados pela polícia e por um radar do Serviço Nacional de Meteorologia do Condado de Muskegon. E esses relatos tornaram tema de um episódio completo da série Unsolved Mysteries na Netflix. Muito legal, by the way. Entender um pouquinho melhor, vai lá, corre depois do episódio, obviamente. Continua aqui com a gente. Né? Porque o nosso relato vai ser muito mais... Exatamente. né? E vou contar agora como tudo começou, né? Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Na Ilha tudo do Sol. Não atrás. pode entregar a idade, tio Dani. Eu pensei em falar quantos anos eu tinha aqui nesse caso em 94, mas eu desisti no meio do caminho. Então vamos lá, mas né? Você já era nascida. Eu já era nascida. Droga, porque eu fui comentar isso. Azar é teu. Então fala aí lá. como é que começou as coisas aí. Como tudo começou, a data é 8 de março de 1994. Os moradores que viviam ao longo das margens do Lago Michigan puderam observar um dos maiores avistamentos de OVNIs da história. Orbes luminosos foram vistos pairando sobre a água do Lago Michigan, né, até o sul da linha do estado de Indiana. E mais de 300 pessoas relataram, né, esses estranhos objetos voadores à polícia local, né, a central de emergência lá, tocou De qual região? De Muskegon? Muskegon. Putz, eu pensei que poderia ser num lugar mais conhecido, tipo Itanhaém. Agora essa São cara... os moleque louco. Para por aí agora, o resto não pode. Eu tô com essa música na cabeça, assim como eu tô com Acessa aí. A próxima tatuagem que eu for fazer, eu vou gritar na cara do tatuador assim: acessa aí. Vai nada. Pô, a gente tá num looping de meme, assim, tá né? Que tá complicado difícil, difícil. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o relato da Cindy Pravda. Conta. Parece russa, né? Pelo nome, né? Mas Cindy bom. Pravda. Em Grand Haven, Cindy Pravda estava em sua casa conversando com uma amiga, pipipipopopó, né, no telefone por volta das 9 da noite, quando percebeu um grande clarão que iluminava o seu quintal. Cindy pensou que pudesse ser o brilho da lua cheia,
mas logo percebeu que todo aquele brilho, na verdade, vinha de 4 luzes que estavam no céu. Segundo ela, essas 4 luzes formavam uma linha reta e estavam imóveis logo acima do topo das árvores. Então, uma das luzes começou a se mover lentamente, mas logo voltou à sua formação original. Logo após socorrer, outra luz começou a se mover e se distanciou rapidamente, estando naquele momento apenas 3 luzes. Era tipo, estavam as 4 luzes assim, retinhas, daí eu acho que a da direita foi e voltou, e daí a da esquerda foi e foi embora. Entendi. Bom, em nenhum momento essas luzes emitiram algum tipo de som, né? Como de costume, né? Então tudo foi muito silencioso, segundo Cindy. Cindy conta que não chegou a ver nenhuma nave especificamente, já que o brilho era tão intenso a ponto de não ser possível ver nada além dessas fortes luzes. Sim. Ela conta também que pôde observar o fenômeno por cerca de 30 minutos, e foram minutos muito intensos para ela. Cindy, que até hoje é moradora dessa região, se lembra daquela noite com detalhes vívidos e diz que é conhecida como a Senhora OVNI de Grand Haven. Imagina. Muito massa. Eu andei lendo sobre esse caso e parece que o marido da Cindy ficou pistola com as luzes, ficou que nem aquele meme do cara lá. Saia! Saia! Já viu? Quando a minha esposa faz uma piada de corno comigo. Saia! Saia! Saiu pistola com a faquinha na mão, mentira. Saia! Então vamos lá, vamos pro relato agora de Holly Graves, né? Em Holy Graves. Ela mesma. Em Holland, né? Holland. É Holanda em inglês, tá, gente? Se não... In Holland. Holy Graves in Holland. Se não captou direito aí, o microfone é tipo Holanda em inglês, tá bom? Que fica a 35 quilômetros ao sul de Grand Haven. A moradora da região, Holly Graves, também pôde testemunhar o aparecimento dessas luzes estranhas. E segundo a história de Holly, né, ela e os seus filhos estavam na sala por volta de 9h30 da noite, quando eles perceberam um clarão que estava por todo o cômodo. Então... Ai, filho, desce. Então, ela ligou para emergência para informar, né, o que eles estavam vendo naquele momento. O seu, até então, esposo, né, o Daryl, ele quis ir até o quintal para poder ver melhor, né, o que estava rolando lá. Então, eles puderam observar que o objeto tinha em torno de 90 metros e se movia muito lentamente. Era um elefante. Era um elefante. E o objeto era diferente de tudo que eles já tinham visto, né? E parecia ser feito de algum tipo de material cromado, né? Segundo ela, em formato cilíndrico. Um elefante cromado. E, né, segundo ela, também não havia portas nem janelas, apenas luzes que saíam da parte inferior do objeto. Com certeza era um elefante. Tá brisando com o elefante? Não, porque é sempre assim. Ah, eu vi um não sei o que voando. Era Júpiter. Ah, eu vi não sei o que. Era um saco de lixo. Então é assim, essa do saco de lixo eu tô de saco cheio já, era na verdade. Um objeto que cilíndrico, metálico, que saía luz. Com certeza é um elefante. Não. Óbvio, né, no caso. Obviamente. E a família ficou por cerca de 20 minutos observando, né, as luzes, e então o sargento... Natal, luz de Gramado, 20 minutos, cara. Não, a primeira foi 30, essa foi 20, né? E aí, então, o sargento Jeffrey Velthouse chegou ao local, né? E esse sargento Jeffrey conta que ele não conseguia, né, encontrar uma explicação para aquilo que eles estavam vendo naquele momento. E, segundo ele, 2 luzes sobrevoavam o local e alternavam entre as cores branco e verde. E, segundo Holly, né, uma das luzes se afastou e cerca de 10 minutos depois disso, o sargento Jeffrey deixou o local, né? Ele tinha mais o que fazer no caso. E logo após ele ter partido, o Daryl, né, que era esposo dela, ele pôde ver que o objeto que ainda permanecia ali, ele se dividiu em nada menos do que 5 partes, logo antes de simplesmente desaparecer. Aí o sargento Jeffrey conta também que ele começou a receber muitos chamados, né, através da central de emergência de Ottawa, enquanto ele tentava seguir as luzes, né, com a viatura dele. E várias testemunhas, né, elas estavam relatando que o que elas estavam vendo, né, naquele momento, afirmando que era impossível uma aeronave, né, se comportar daquela maneira. O que preocupou, né, o sargento, que entrou em contato com a central solicitando algum serviço de radar, né, que pudesse ser utilizado naquele momento, a fim de ajudar eles a entenderem o que poderia estar causando esses fenômenos que estavam sendo reportados. E aí a central de emergência de Ottawa então entrou em contato, né, com o serviço de meteorologia de Muskegon, que daí lá eles teriam, né, um radar para poder auxiliar, no caso. Sim, então agora a gente pula
para o Serviço Nacional de Você fala o servilo. Pula para o Serviço Nacional de Meteorologia. Então, vamos saber qual é que é Qual que foi? desse núcleo. Que nem novela, é o núcleo. É o núcleo, tá. Vamos lá, então. Jack Buchon. Buffon. Jack Buchon, o então meteorologista da NWS, que seria National Weather Service, conta sobre o que viveu naquela noite. Vamos lá. Jack trabalhava sozinho em seu turno na NWS, que ia das 4 da tarde até a meia-noite. Era uma noite fria e com uma visibilidade que chegava a 130 quilômetros, então... Tava bem, assim, longo o alcance, far né? away from me, né? Então, Jack conta que era uma noite muito comum, mas que não tinha ideia do que estava por acontecer. E era treta, Obviamente, né? Seu telefone toca por volta das 10 da noite. Do outro lado da linha estava a central de emergência de Ottawa, perguntando se, através do radar, eles estavam captando algo em comum ao sul do condado de Ottawa e ao norte do condado de Elgin, já que muitas pessoas estavam relatando eventos incomuns como luzes estranhas nos céus entre essas áreas, né? Uhum. Então Jack conta que aquela ligação despertou seu interesse. Então resolveu checar o que poderia estar acontecendo através do radar, que é utilizado não somente para análise de fenômenos atmosféricos, mas também para outras situações críticas. Então, Sim, caso tenha alguma aeronave ali, alguma coisa que eles precisem checar, né? Sim. Durante a checagem, Jack observou algo que aparentemente poderia ser um avião a cerca de 2.000 metros e que era muito grande e voava a uma velocidade de 160 km por hora, o que não era nada incomum. Sim. Então, assim, na verdade, o que é incomum era o fato de o objeto ter parado durante aproximadamente 15 segundos. Avião não para no ar. Para, mas daí vai pra baixo. É. O que levou o Jack a acreditar que o objeto em questão poderia ser um dirigível ou algum outro tipo de balão. São João. São João. Era São João lá em Michigan. São João de Michigan. San John. Então, assim, após alguns instantes, 3 objetos apareceram em seu radar, com uma diferença de altura de aproximadamente 5.000 pés entre eles, o que daria em torno de 1.500 metros de distância, né, entre os objetos. E naquele momento formavam um triângulo na tela do radar, né? Ao que tudo indicava, os objetos eram aviões, porém não se comportavam como aviões. Tava diferente. Então, novamente, confirmando que eram elefantes. Eram elefantes. Bom, Jack contou também que assim que encerrou a ligação com o atendente da central de emergência, ele ligou para sua esposa e relatou tudo o que havia acontecido até então. Conta tudo pra sua mãe, Jack. Conta tudo pra sua mãe, Jack. Né? E pediu para que ela fosse para fora da casa para tentar avistar alguma coisa que pudesse estar relacionada com tudo que estava acontecendo naquela noite. Mas a esposa dele disse que estava com medo e que não iria lá fora sozinha. É muito eu isso daqui, sabe? Lúcida. Essa pessoa meio cagado. Por volta das 2 da manhã, os OVNIs foram sumindo, um por um, até que em um certo momento não havia mais nenhum. Todos os OVNIs haviam desaparecido. E, se eu fosse o policial e visse um ET, eu juro que eu ia mandar um passinho do Shine Dance, do Black Music, conhece? Daquele do cara da Polícia Militar. Mandar já o... Esse é ótimo. Muito bom. Cara, não tem nada que eu poderia... E eu com certeza estaria usando aquelas câmeras do corpo pra registrar o momento. Bodycams, óbvio. Bodycam, tem que, né? Pra registrar o passinho. Muito bom. Essa eu gostaria de ver. Eu também. Agora eu vou contar como que esses objetos, eles se comportavam, né? Segundo Jack, o objeto que estava mais a norte, ele saltava cerca de 35 quilômetros. E logo depois, né, os outros 2 objetos também saltavam esses 35 quilômetros para acompanhar, né, o primeiro objeto. Aparentemente para manter essa posição triangular, né? E era como se essas luzes, né, quisessem realmente chamar atenção. E obviamente que elas conseguiram, né? E aí o Jack conta que ele tava muito nervoso, completamente normal, né? Ele tava nervoso e assustado. Calças marrons. Com o que tava vendo, né, diante dos seus olhos naquele momento, já que nunca tinha visto nada como aquilo em toda a sua vida. E após alguns momentos, os objetos passaram para uma altura entre 7 e 12 mil pés, o que seria o equivalente a 2.100 a 3.600 metros, mais ou menos. E os objetos, então, começaram a se mover ao sul, né, indo em direção ao lago
A Chicago, né? A Chicago, exatamente, no caso. Estando próximo tava pé do lago, né? Próximo Isso, do lago. estando próximos mais ao centro, assim, do Lago Michigan. E quando eles chegaram a uma área ao sul do lago, os objetos simplesmente pararam e permaneceram nesse ponto durante algum tempo. O Jack conta, né, que ele ficou observando esses objetos durante 2 a 3 horas. Quando então ele percebeu que dezenas de outros objetos se juntaram a eles. Os objetos... Deixa eu só tirar o bebê daqui. Os objetos realizavam, né, manobras incríveis, né, se deslocando a velocidades impressionantes, mudando a altitude, uma facilidade que seria impossível para qualquer aeronave conhecida por nós, né, saindo de uma altitude de 1.500 metros, chegando a cerca de 17 mil metros em questão de poucos segundinhos. E aí o Jack afirma que ele observou esses objetos se moverem a cerca de 35 quilômetros sobre o Lago Michigan, só que isso aconteceu em menos de 1 segundo. Exatamente. Então, fazendo os cálculos... Isso dá 200 trilhões de quilômetros por hora? Então, ele fez os cálculos lá e os OVNIs se moveram a incríveis 115 mil km por hora, para você ter uma ideia. Velocidade suficiente para ir de Nova York até Los Angeles em apenas 2 minutes. 2 minutinhos. É o gato a jato, cara. Tipo isso. Eu acho que eu entendi qual foi. Eles pegaram a nave, foram, nem falou, de Nova York até LA, né? Então eles foram para Nova York, acenderam uma cigarrilha na Estátua da Liberdade, tchum, e depois foram lá para tomar uma água porque deu uma desidratada. Quando fuma muito, desidrata, né? As células do corpo secam, né? Então, exatamente. Eles não sabiam a potência das cigarrilhas enroladas no palheiro. No palheiro espacial. E ele concluiu, né, que o que ele estava vendo diante ali dos seus olhos não poderia ser nenhuma alteração meteorológica, já que o radar não conseguiria captar certas anomalias meteorológicas, como o gás do pântano, por exemplo, né, que eles pensaram ali que talvez poderia ser isso, mas essa ideia, né, foi descartada. E as possibilidades de superrefração também foram descartadas, já que ele levou a antena do radar em muitos graus. E aí o funcionário que assumiria, né, ao turno seguinte na NWS, ele não ficou nada empolgado com a história, né? Talvez porque ele não tenha visto nada, né, do que o Jack tinha presenciado durante aquela noite. Talvez porque ele não quisesse acreditar pra não se cagar antes do turno começar. Pode ser também, porque o cara ia ficar sozinho lá, né? Talvez ele não acreditasse na história também. A gente não sabe, né? A cabeça do cara, só ele sabe. E ao retornar pra casa, Jack não conseguia pensar em nada além do que tinha acabado de vivenciar. Isso aqui é óbvio, cara. Se você passa por um negócio desse, você não vai pensar em absolutamente mais nada além daquilo, né? Sim. E ele conta que ele mesmo não acreditava em tudo que ele mesmo tinha visto naquela noite. E aí, como cientista, porque ele é realmente um cientista, ele teve que rever todos os seus conceitos no que dizia respeito à vida fora da Terra, no caso. Então ele teve que processar muito bem essa informação, porque talvez nem ele acreditasse naquilo até aquele momento, sabe? Com certeza. Sim, exato. O problema não é assim, tipo, vou contar pra alguém uma coisa que eu passei. O problema é o primeiro obstáculo da pessoa que vê algo assim, tão surpreendente, primeiro ela tem que se convencer do que ela viu, porque ela vai pôr em xeque a própria sanidade a ponto de se questionar, tipo, não, mas eu não. Isso aqui não mas daí poderia. O cara vai lembrar, tipo, não tinha como ser outra coisa. Não tinha como ser outra coisa. Então, primeiro a gente checa a nossa sanidade, né? Então, assim, quando a gente tá pensando, a gente tá, tipo, a gente tá em cima do muro. Se cair pra um lado é louco, se cair pro outro é louco também. Bem isso. Então, assim, é melhor se fazer de louco. Exato. E não falar nada, né? De qualquer maneira, já sei como louco, então já se faz de louco antes e tá tudo certo, pode ser, entendeu? Né? E, bom, o que tudo isso estaria relacionado com o Lago Michigan, com a água, talvez? Então a gente vai entrar mais ou menos nesse assunto aí. Então, assim, Jack descobriu mais tarde que a área onde os OVNIs haviam se agrupado sobre o Lago Michigan era a única área sem concentração de gelo no lago. O que demonstra que talvez esses objetos tivessem algum interesse na água em seu estado líquido. Não no gelo, especificamente, exatamente. Porque senão eles estariam talvez em cima do gelo, né? Não sei. É mais fácil levar água do que gelo, né? Sim. Bom, Pode ser. Um casal de testemunhas disse que estava acompanhando na beira do lago. Tava acampando, na verdade, né? Tava acampando. Isso. Entendi, porque acompanhando. Eu pensei,
Mas se eles estavam lá, eles estavam fazendo alguma coisa. Bom, tá explicado. Eles levaram a barraca para realizar o coito. Bom, Olha na beira ele. Tio Dani. É uma palavra, pode, é coloquial. Ah, tá bom. Tá bom, Pasquale, segue lá. Tá bom. Bom, por volta da meia-noite, né? Quando eles olharam pra fora da barraca. Eles estavam na barraquinha do Gugu. Eles puderam ver Finado uma Gugu. enorme torre de água. Uau. Como uma cachoeira que ia até o céu. Mas nesse caso a água não caía, ela subia. Os OVNIs estavam claramente sugando a água do Meu lago. Deus. Tava Então, indo, tipo, Canudinho. contra as leis da física, assim. A água não tinha. Não, estava a favor das leis da física. Não, só que, a água só que tava subindo. Sim, mas é uma lei da física que não é porque a gente não conhece, ela não existe. Essa lei... É que as leis da física como a gente conhece, né? Exatamente, essa é a questão. pra Botaram eles... antigravidade, antigravidade vai contra algumas leis da física que a também. gente... Faz sentido. Entendeu? Então, assim, os OVNIs estavam claramente sugando a água do lago. Muitos eventos, né, de avistamentos de OVNIs acontecem próximo a grandes lagos. Então, provavelmente, os extraterrestres tenham algum interesse pela água do nosso planeta, questão de estudo, né, e tal, pra ver. Mas a gente ainda não sabe por quê, mas eu imagino que seja por controle. Geralmente, quando falam de OVNIs triangulares andando em direções e distâncias muito rápido, eu sinto que eles estão, na realidade, fazendo uma triangulação do local com amostras de solo e água e tudo. Pra estudo, assim mesmo, Pra estudo, talvez, ver assim, como que tá a qualidade da nossa aguinha. Levando em consideração que OVNIs existem, se você acredita ou não, obviamente. Mas se você acredita... Nota-se que existe um padrão de OVNIs triangulares que fazem escaneamento. Pedi pra eles virem fazer isso daqui que eles fizeram lá no Lago Michigan, no Rio Tietê, pra ver o que acontece. O OVNizinho assim, tremendo lá em cima, dando banho. Os ETzinhos vão sair marrom, velho. Coitados, cara. Só churume, velho. Ou no Rio Barigui, aqui em Curitiba. Qualquer valeta aí já tá de bom tamanho pra eles entenderem a lectospirose em sua camada bacterial, assim, fina. Muito bom, lactospirose. É a leptospirose. Falei lectospirose. Eu sou muito fã do Lex Luthor. Lex Luthor. Vamos lá, então. Vai. Vou falar agora do dia assim. Para, Mandinha. Mandinha. Lectospirose eu não aguentei. Vai, lectospirose. Vamos lá. No dia seguinte, né? Então, no caso, 9 de março de 1994. Manhã seguinte aos avistamentos, né? O telefone de Michael Walsh. Então, Eu já vi esse nome, Michael Walsh. A gente já falou sobre ele em um ou dois outros relatos. Ele é um cara bem conhecido. Porque no Michigan acontece muito avistamento, então provavelmente ele já cobriu matérias de outros casos que a gente já falou aqui também. Eu acho que ele já foi jornalista de alguns outros casos. Sim, Ele era jornalista do The Muskegon Chronicle e não parava de tocar, né, o telefone dele. Aí inúmeras pessoas queriam relatar o que tinham visto no céu na noite anterior. E aí o jornalista ligou para a central de emergência de Ottawa para saber se seria possível fazer uma cópia dessas ligações, né, que eles haviam recebido durante a noite. E assim, esse Michael, o jornalista, ele descobriu que em menos de 1 hora ele teria acesso à fita, né, com as ligações completamente à sua disposição. Lá a coisa funciona bem, né? Sim, igual é um pouco diferente. Tá bom. Assim que... Dei entrada no INSS faz 7 anos. Tá virando uma década já no meu processo. Tô tentando me encostar já faz 10 anos, velho. Tá difícil, mas nós vamos conseguir. Não, uma coisa sai. Se eu pegar esse retroativo... É brincadeira, gente, óbvio que eu não É por isso que a gente tá pedindo R$1 milhão sempre, tá ligado? Pra custear os advogados que tá sendo processado pelo Estado. Ai, tá louco. Brincadeira, gente. Vamos lá. Hoje a gente tá atacado, né? Mas... Pois é. Assim que Michael Walsh, né, estava com a fita em suas mãos, ele colocou em seu rádio e começou a ouvir as ligações que as testemunhas tinham feito, né, na noite anterior. O que você tá rindo? Sem chance, velho. Sem chance, O quê? Corado, né? No INSS não dá, velho. Complicado. Mal. Não, tem que tentar, né? Nós temos que começar desde agora, que vai chegar lá na frente e nós não vamos conseguir, tá Não louco? vou conseguir depois, velho. Tá difícil.
cara, Vai mas lá. nós temos fé, somos brasileiros e não desistimos nunca. Uhum. Segundo ele, o conteúdo dessas fitas, né, era incrível, né, de deixar qualquer um de boca aberta. Os moradores da região realmente tinham visto algo que chocou eles, né? E o Walsh disse que a sinceridade na voz das testemunhas era algo real. Ele, inclusive, ouviu, né, a ligação entre a central de emergência e o Jack Bushong, que é o cara lá da meteorologia, né? E depois de ouvir as gravações por alguns minutos, o Michael Walsh ligou pra redação, né, informando que ele tinha sabe o quê? O quê? Um mega furo. Isso aqui é a palavra. O cara é jornalista, né, bicho? Aí, irmão, não conta pra ninguém, mas eu ô, tenho um mega furo. O cara, ô meu, é o seguinte, guarda pra você, não mente, não é meu saco. Tipo isso, Ô, cara, isso aí é uma coisa muito particular, eu acho. Aham. né? Aham. Ai, cadê? Aí, Michael escreveu a matéria, né? E na manchete estampada na capa do jornal tava UFO, a coisa mais estranha que já vi na vida, que é uma das coisas, né, que uma das testemunhas tinha falado, no caso, que ele usou Sim. pra fazer a manchete. Aí todo mundo tava alvoroçado, né, nesse momento, os jornais, tanto impressos, né, quanto da TV, eles falavam sobre o ocorrido, né? As pessoas não falavam sobre outra coisa. Tava todo mundo já doido nesse ponto. Sim, eu imagino o grau de pavor das pessoas, sabe ao que eu comparo? Já viu aquele vídeo do cara que se pinta de vermelho de diabo e sai na rua pra Sim, assustar eu as adoro pessoas? esse vídeo. O cara passa mal. As pessoas estavam nesse nível. Desespero. Completo, assim. Total, o cara desmaia. Tem um que tem isso aí carregado lá. Pelo menos os caras levam ele embora, né? Pô, você vê um extraterrestre, no mínimo que eu espero é que minha pressão dê uma baixadinha. No mínimo. Ou pelo menos que ative aquela coisa do instinto, assim, pra você sair correndo, conseguir fazer alguma coisa. Nada, 2 passos e Cai, cai. durinho. Durinho. Nem um saco de batata. Mas Bom, então conta aí sobre as investigações pra gente. falar sobre as investigações que rolaram. Roubaram? William Konkoleski, diretor da MUFON. Mufão. Mitchell UFO Network de Michigan, né? Diz que os avistamentos de 8 de março de 94 são, sem dúvida, um dos maiores casos da história. Sim. Segundo Konkoleski, a MUFON é a maior organização civil de pesquisa sobre OVNIs do mundo, com uma história de mais de 50 anos e que conta com mais de 4 mil membros espalhados em 40 países. Caramba. Então não é pouca bosta, né? É muito. É muita. Mufão. Bufon. A organização recebe relatos de avistamento de OVNIs de vários lugares, mas segundo William, a maioria dos relatos vem do estado de Michigan. Lá Michigan tem alguma coisa rolando, né? tá rolando, porque Michigan possui 82 condados, e em 42 desses condados foram registrados avistamentos naquela noite. Caramba. Então, mais de 50% de Michigan. Lá vem o cara das estatísticas, não aguento Então, mais. 50,5, se não me engano. Bom, investigadores da MUFON se reuniram para tentar descobrir algo sobre o caso de Michigan e puderam afirmar que esse era o caso mais popular de OVNIs no país, após fazer essa pesquisa. Virginia Chile, que na época era uma investigadora da MUFON, disse que pôde entrevistar entre 20 e 30 pessoas. E a maneira como as testemunhas eram entrevistadas era feita de maneira individual. Talvez para que não houvesse chance, né, de uma pessoa contaminar ou uma história da outra, né? Porque pode acontecer isso, é sempre realmente. bom entrevistar separadamente para ver se as histórias batem, né, ou algo do gênero. Então, Exato. durante a entrevista, né, as testemunhas tinham que escrever como o fato havia ocorrido e fazer um desenho do que tinham visto. Sim. A história foi tão chocante que se espalhou pelo mundo todo, mesmo com as tentativas de alguns de abafar o caso. Não, porque rola, né? Isso aí acontece. Agora eu vou falar sobre uma coisa bem séria e que acontece até hoje, inclusive com a gente, comigo, né? Que é a ridicularização de pessoas que falam sobre o assunto, entendeu? Tô cansada, mas eu sigo firme aqui no meu propósito, entendeu? Então, sobre a ridicularização de profissionais... Eu acho que eu já perdi uma vaga de emprego ou duas aí, por conta das coisas que eu falo aqui. Pode ser. Mas tá tudo bom, tudo certo. Eles que estão perdendo, entendeu? Mas vamos lá. Todos. Sobre a ridicularização dos profissionais das mais variadas áreas, né, de atuação, se você dissesse que tinha visto um OVNI, era sim ridicularizado, taxado de bêbado ou louco, né? E normal.
Normal ser bêbado, normal ser louco. Não, assim, segundo o ponto de vista deles, porque é muito relato. Todo mundo é bêbado e todo louco. mundo era bêbado e louco? Não faz sentido, entendeu? Pois é. Então, E até hoje é assim, né? Claro que menos, mas isso ainda existe, claro. assim, sabe? De alguma maneira. E aí, 2 pilotos de diferentes companhias aéreas ligaram, né, pro jornalista e, obviamente, pedindo para que elas não fossem identificadas, né? Essas 2 testemunhas, os 2 pilotos. Porque eles poderiam sofrer alguma penalidade das companhias aéreas. E os pilotos disseram que puderam avistar, cada um do seu avião, né? Um grande objeto cilíndrico e brilhante que passou em frente às aeronaves enquanto elas cruzavam o Lago Michigan para pousar no aeroporto O'Hare, né? E que logo após esses objetos desapareceram numa velocidade, tipo, bem incrível, assim mesmo, uma coisa bem absurda. E aí a ridicularização também aconteceu com o Jag Bushong, que é o meteorologista, né, no caso. Pouco tempo depois do ocorrido. O Jack contou que ele não sabia que a ligação entre ele e a central de emergência estava sendo gravada. Coitado, né? Coitado. Segundo ele, em pouco tempo, uma cópia da gravação estava nas mãos do seu chefe e também do chefe do seu chefe, né, no caso. Também do chefe do E chefe do chefe. Exatamente. E, obviamente, os Google, chefes... com vários O, assim, chefe. Chefe, boss, E esses chefes, eles não gostaram nada do que eles estavam ouvindo, obviamente, né, no caso. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, né? Existe essa coisa de abafar tudo que é relacionado aos fenômenos ufológicos, né? Sim. E nesse caso não foi diferente, né? Então eles decidiram fazer o óbvio, que nesse caso era ridicularizar e desacreditar o funcionário. E papelão, né? Diga-se de passagem. Eu acho bem triste, né, no Acho caso. que os caras deveriam pagar melhorar o plano do cara, botar ele numa ala psiquiátrica. Coitado, o louco. É o louco imagina. da meteorologia. Tá, cortina de fumaça, gente. Então, assim, ele conta que chegou em sua sala e alguém tinha colocado vários discos voadores feitos de material reciclável. Que Eram uns pratinhos, assim, um em cima do outro. Estavam pendurados por todo o escritório. Pô, vontade de pegar isso aí... E jogar na cara de quem fez, dobrar e enfiar... Não, tô brincando. A goelinha. A goela, exatamente. Ele imaginava que nem todas as pessoas acreditariam na história, mas que não gostaria de ser visto como louco, né? Ninguém quer, né? Porque isso afetaria a sua reputação, porque ele era cientista. Vamos lembrar novamente que ele não é uma pessoa que... Não é um bêbado doido, entendeu? Vamos usar... Cientista, bêbado, a linha é muito tênue. Tá na balança ali, tá Imagine, complicado. né? Então, segundo ele, a NWS tentou abafar a história o mais rápido possível, dizendo que, na verdade, os OVNIs não tinham sido rastreados pelo radar. E disseram que o que tinha acontecido era, na verdade, uma inversão de temperatura. Ai, gente, claro, óbvio! Todas era um as vezes. elefante ou uma inversão de temperatura, né? Óbvio. Bom, nessa altura, seus supervisores já tinham pedido para que Jack não falasse com ninguém e não desse nenhuma entrevista sobre os acontecimentos. Mandaram ele, fechar a boquinha. Cale-se. Fique bem quietinho. Agora eu vou te falar os teus direitos. Você tem o direito de ficar caladinho, Você tem o direito tá? de ficar caladinho, Jack. Aí o Jack conta que ele foi aconselhado por um de seus supervisores a sair de Michigan e tentar conseguir um emprego em outro lugar. E foi o que o coitado fez, né? Tendo que deixar pra trás amigos, familiares, né? Aí Jack conseguiu um emprego como meteorologista também, só que em Atlanta, na Geórgia. E depois de trabalhar para a NWS por 22 anos, o Jack se aposentou em 2016. E agora, em 2021, ele voltou para Michigan para continuar investigando o caso, em busca de respostas para o que assombra ele desde 1994. Porque ele nunca conseguiu tirar isso da cabeça. Não tem como conceber, né? Não tem. E aí, uma coisa bem interessante é, tipo, dos outros casos em Michigan, né? Aquele dia fatídico, em 94, não é o único mistério ufológico, não. Que não foi resolvido, né, no caso em Michigan. O estado relatou 3.485 avistamentos, de acordo com a National UFO Reporting Center Online Database. Uau! Database. Então, tipo, tem muita coisa estranha que rola por lá. Pode ser que seja pela questão do Grande Lago, realmente, ou whatever, não sei, mas ou alguma Ness. coisa... sei lá, Lago Ness. Lago Ness, nem ela. Não, o monstro pode ter se deslocado pra lá. Por dentro de uma via intraterrena. Os túneis. Pode ser? Não, eu acho que é questão de pesquisa. De repente ali tem alguma coisa relacionada em algum ponto estratégico que tem a ver com
algo que eles precisam mapear por conta de, essa área um dia foi mais afetada por algum tipo de ação ou alguma coisa que aconteceu, que Pode evoluiu ser. para se tornar algo do interesse deles, Sim. né? A gente não sabe. Porque pra eles estarem ali tem que ter algum sentido, entendeu? Porque Tem senão algum eles iam ali fundamento. que a gente falou, ia ali no No Rio Tietê, Barigui ou no Tietê ali, tudo certo. mandava o gole ali mesmo. Aham. Então, gente, é basicamente isso, né? Muitos avistamentos, luzes se comportando de forma estranha, radares, água sendo sugada de um lago, visto Sim. por pessoas que estavam acampando ali, Somente acampando. só, obviamente, né? E é basicamente isso. Sim, E fora diversos relatos coletados, eu aconselho, vocês querem ter um efeito visual da coisa assim interessante, assistam o Solved Mysteries da Netflix. Sim, e lá, obviamente, vai ter mais detalhes, assim, aqui a gente um pouquinho mais Exatamente. corrido, mas lá é bem legal. Mas não é tão Esse- engraçado quanto aqui. Exato, vocês não vão dar tanta risada lá quanto aqui Com com a certeza. gente, né? Lá não vai ter trama de INSS, não. Gente, vamos pro resumão, então? Bora. Então bora, o Resumation Lemonation. Hoje falamos sobre o caso Michigan, o fatídico dia em que os OVNIs tomaram canudinho na nossa água. Diversos casos de avistamento, perseguição e naves se movendo em velocidades inexplicáveis com S. Explicáveis. Pessoas que viram o evento disseram que as naves estavam sugando a água do Lago Michigan. Ih, rapaz, estão rapaz. roubando nós. Enquanto outras Crise pessoas apenas viram luzes se movendo. Falamos também sobre as investigações do caso após averiguar o relato de 3.485 pessoas de ocorrências que aconteceram aqui em Michigan. Dessa área, né? Próximo ali, né? E como os investigadores chegaram à incrível conclusão de que não existe explicação. Dio Santíssimo. Nada acontece Feijoada. beijuca. Feijuca. Então, assim, gente, é isso que a gente tem pra falar, né? Eu acho que ficou bem claro que eles não têm explicação nenhuma pro que aconteceu. Exato. Muito triste, Bota aliás, fé. né? Leva o fé. Leva o Né, pé. Dodô? Leva Leva o o fé. fé. Leva o fé. Então, assim, gente, A gente espera, né, que vocês tenham gostado gostado do do episódio. episódio. Não esqueça de deixar o like, comentar, seguir no Instagram, papo.estelar, no TikTok, Papo Estelar, seguir o nosso Tzinho The Gogs, diririm. E É isso aí, é galera. basicamente isso, né, gente? E que a gente vai falar no próximo episódio? A É um gente vai- conceito. É um... É Cara, uma doideira. É uma doideira doida. assim, talvez muitos aqui... O que a gente vai falar, então, a no gente vai próximo falar episódio? sobre o Jar. Quem é de já? Não é o Dharma, entendeu? Entendi. O Jar é uma coisa... Gente, É complexo. É pra vocês conceberem, a gente vai precisar de um pouco de Imagina explicação, um porque computador humanoide espiritual. é uma coisa assim que, tipo, ela tá todo... gente, é difícil No explicar. próximo episódio a gente explica. Não tem Jar. como explicar. Jar. Se você Jar. quiser ir se preparando pro que a gente vai explicar, A gente indica vocês assistirem alguns vídeos, principalmente do professor Laércio Fonseca, porque Sobre o ele Jar. vai explicar bem o que e é a o gente, Jar. vai vir explicar e vai brincar também. Exatamente. Então é algo bem, bem legal que a gente Bem precisa ter um. É um conceito. É um Bluetooth que a que tá conectado. Esse é o melhor exemplo por hora simples. Isso. Fica no mistério. Fica no mistério. Entendeu? Tá Imagina que misterioso. você tem um Bluetooth. Um Bluetooth. não quis dizer um Bluetooth. Gente, espero que vocês tenham gostado desse Bluetooth. Namastê, meus amigos. Muita paz a todos, muita gratidão e. Zoom!